Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte. Já vimos as bem-aventuranças. Hoje nós vamos fazer a introdução sobre o sal da terra e luz do mundo. Então, durante esses dias, nós vamos estudar sobre isso, sobre como ser o sal da terra e como ser a luz do mundo. Então, para iniciarmos a nossa introdução, nós vamos ver que qual é a diferença entre as bem-aventuranças, que nós já vimos, e o sal da terra e a luz do mundo, descritas no Sermão do Monte. O que difere as bem-aventuranças do sal e da luz? Para termos essa diferença, ou vermos essa diferença, nós vamos ver que as bem-aventuranças, elas falaram, elas apontaram, elas mostraram o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Ela descreve a atitude do mundo de odiar os cidadãos do reino para com os cristãos do Senhor Jesus. E descreve a atitude dos cidadãos do reino para com Jesus. Ou seja, nós vimos que o mundo odeia os cristãos. E os cristãos, elas amam o mundo por causa da fé e do amor a Deus. Porque este é o mandamento dado para os bem-aventurados: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, as bem-aventuranças mostram o caráter dos cidadãos do reino dos céus e descreve o caráter do mundo, ou seja, o mundo odeia os que creem no Senhor Jesus, e descreve a atitude de amor, de servir, de agradar, de glorificar a Cristo Jesus. A luz do mundo e o sal da terra descrevem o inverso, ou seja, a influência dos cidadãos do reino sobre o mundo, a resposta dos seguidores de Cristo àqueles que o perseguem. Então, ou seja, o sal da terra e a luz do mundo vão apontar para o amor a Deus. Ou seja, o mundo odeia, os cidadãos dos reinos dos céus amam e vivem para a glória de Deus. O que essas duas metáforas revelam? O sal da terra e a luz do mundo. O que elas revelam? Elas revelam a importante verdade de que essas pessoas a quem o mundo, ou seja, inclusive o mundo aparentemente piedoso dos escribas e fariseus, ou seja, dos falsos religiosos, mas odeia são precisamente aquelas a quem o mundo mais deve. Os cidadãos do reino tão somente devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, o que essas duas metáforas revelam? Revelam que o que o mundo odeia é justamente aqueles que mais abençoam o mundo, mais servem ao mundo. E eu vou colocar um exemplo aqui de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. E Paulo e Onésimo, ele foge da casa do seu senhor. E ele foi preso. E colocaram ele justamente com Paulo. E Paulo falou do amor de Deus, do amor de Cristo por ele. E ele fala aqui, manda uma carta para Filemão pedindo que Filemão recebesse Onésimo. Por quê? Porque ele foi gerado nas algemas, ele foi gerado nas prisões. Então agora, Onésimo, que era inútil, agora Onésimo é útil a ele, porque tem a mesma fé de Filemão. Então Paulo diz: qual peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, a qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil.
e eu tornei a enviar. Então agora Onésimo vai para ali servir de boa vontade a Filemon. E mais embaixo, na carta que Paulo escreve a Filemon, fala assim, olha, eu peço que receba ele como você estivesse recebendo a mim. Então, irmãos, nós vimos que o sal e a luz do mundo é aquele que serve para as outras pessoas. E não como inútil, mas sendo útil, sendo abençoador. O que é condenado nesse texto de Mateus 5, verso 13 a 16? Esse pequeno, grande texto revelam quão diferentes do mundo são os cristãos, e não obstante quão relacionados com o mundo estão com eles. O mundanismo ou a secularização é aqui condenado. Porém, a indiferença e o isocianismo são igualmente condenados. Então nós não podemos nos isolar e nós também não podemos ser indiferentes com relação à dor e ao sofrimento do mundo. Temos que ser sal e luz para que possamos abençoar, trazê-los para ser discípulos de Cristo. Também nós não podemos deixar que o mundanismo e a secularização venham influenciar a vida cristã. Por quê? Porque a palavra de Deus condena isso. O cidadão dos reinos dos céus deve ser influência positiva, abençoadora na vida de todos aqueles que estão distantes de Deus. É por isso que o texto condena isso. Qual é o papel do sal da terra e da luz do mundo que Deus espera dos seus seguidores? O que Deus espera é que os cidadãos do reino sejam bênção, assim como o sal é bênção enquanto permanece sendo verdadeiramente sal. Ou seja, ele cumprindo o seu papel de dar sabor. E a luz enquanto permanece sendo realmente luz. O sal precisa dar sabor e para isso precisa ser espalhado no alimento. A luz precisa estar livre para brilhar na escuridão. Não se esconde a luz, mas a luz ela tem que ser vista por todos os homens. Aqui mostra para nós que o que Deus espera é o testemunho do cristão. Testemunho de produzir sabor, de dar sede, de produzir luz, de mostrar e apontar o caminho. Tanto o sal como a luz têm várias propriedades para o ser humano. Contudo, Jesus, conhecendo essas propriedades, aplica na vida dos seus seguidores para que possam ser influência positiva na vida das pessoas ao seu redor, ou seja, produzir frutos para a honra e para a glória do Senhor. O sal que não tem ou não mantém o seu sabor, só serve para ser jogado fora e ser pisado. A luz, se não brilha, está queimada. Por isso, ela é jogada fora. Então, nós temos que continuar sendo o sal da terra, abençoando com o sabor da palavra da vida eterna e sendo luz, apontando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós vamos estudar durante alguns dias sobre como ser luz do mundo e sal da terra. Por isso, queridos, o que nós vimos na introdução? Nós vimos qual é a diferença entre a bem-aventurança e o sal da terra e a luz do mundo, o que essas duas metáforas revelam, o que é condenado no texto de Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, qual é o papel do sal da terra e da luz do mundo que Deus espera dos seus seguidores. Então, veremos a partir de hoje o que é ser sal da terra e luz do mundo na atualidade,
na sociedade pela qual nós vivemos. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor mostrou o caráter que o Senhor espera dos seus seguidores de Cristo Jesus, dos discípulos de Cristo. Agora o Senhor quer tratar a nossa atuação na sociedade. O que o Senhor espera do caráter cristão em ser sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor aponte para nós como deve ser o nosso testemunho, o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe cada família, sustenta debaixo da tua graça. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.